Tá, estamos online já. Boa noite para todo mundo que está em casa, que está aqui. Bem-vindos. Hoje nós vamos fazer, como foi avisado, nossa penúltima aula sobre o assunto das profecias cumpridas, que até agora completamos 18 aulas, mais de 30 supostamente profecias cumpridas de Jesus, e não encontramos nenhuma cumprida. Sendo, mandaram para mim, esse qualquer missionário, é um demônio. Tem que ser, tem que rir. Foi mandado para mim essa lista, dizendo que, olha, essa lista, todas as profecias que fulano cumpriu. Falei, ok, vamos estudar. Vamos realmente ele cumpriu. Se cumpriu, estou dentro. Ok, como eu vou negar a profecia? 18 aulas, um por um, a gente passou. Quem não acredita, olha a partir da primeira, de novo. Um por um passamos. E mostramos e provamos que até agora nenhuma dessas profecias alegadamente cumpridas, realmente, a maioria nem são profecias sobre Mashiach. O resto, sei lá, mas nada foi cumprido. Fora que as profecias que é sobre o Mashiach nem estão mencionadas nessa lista. Então, temos que questionar tudo. Mas, só para ser coerentes, nós vamos terminar hoje com as últimas profecias, que a gente começou semana passada sobre Zacarias. Nós vamos terminar uns 5 ou 6 profecias. Deixa, tranquilo. Não, também. Sem problema, depois. Agora não adianta porque está quente. Deixa, é importante que a luz está aí. Nós vamos fazer mais 5 ou 6 profecias de Zacarias. E nós vamos lá para Malaquias e vamos terminar o assunto das profecias. Vamos ver o que está falando sobre as profecias. Boa noite. Então vamos lá. A gente parou. Como? Fica à vontade. Só um minuto. A gente parou no Zacarias 10. Que lá relata Zacarias 10, 4, que o Messias seria pedra de esquina. Deixa aí, já. Agora não tem como mexer mais. Pode deixar. Depois a gente dá um jeito aí. Então, vamos ver o que está referindo. Diz Zacarias 10, versículo 4. Primeira coisa, vou ler o nosso amigo João Ferreira de Almeida, que de acordo com o texto não é tão amigo, que o amigo não faz tantas coisas erradas assim. E vamos ver o que está falando. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá tudo o opressor. Ok, falando de quem? Tem como saber? Eu tenho que ver o contexto, eu tenho que ver o que fala. Versículo 1, versículo 2, 3.
Mas vamos ver o texto, a primeira coisa, correto, traduzido na Bíblia hebraica. Deles sairá a pedra fundamental, e não dele. A cavilha e o arco para a guerra. Deles virão junto todos os líderes. Sabe que o texto do João Ferreira de Almeida não tem nada a ver com o texto traduzido de hebraico. Quem duvida, eu vou ler em hebraico, para você poder gravado o que está escrito em hebraico. Quem não fala hebraico vai poder estudar depois. Está escrito assim. ממנו פינה, ממנו יתד, ממנו קשת מלחמה, ממנו יצא כל נוגש, יחדיו. Ok? ממנו. Em hebraico, interessante a confusão que, não sei se foi realmente um erro ou intencional mesmo, quando fala mimeno, com o no final, é dele. Mas está escrito mimenu, significa deles. Mas vamos ver o contexto. A primeira pergunta, lembra? Isso fala sobre Mashiach? Não sei, não tem como saber. Fala sobre Jesus? Também não tem como saber. Uma profecia messiânica? Também não tem como saber. Tem que ler todo o contexto. Depois vamos ler. Zacarias 10, versículo 1. Rogai ao Eterno por chuvas, mesmo no tempo em que ele já esquecia. Escasseia. Ao Eterno, que o Senhor do tempo produz descarregar dos raios. Ele produzirá abundância de chuvas para atender cada erva do campo. Vaus, porém, são os pronunciamentos dos terafins, os ídolos, mentirosos, os adivinhos, ilusórias, as previsões dos sonhos, trazendo todos um consolo falso. Por isto, seguem aflitos seus caminhos, os que neles confiam, como rebanhos sem pastores. Essa, 1 e 2. Do que está falando esse capítulo? Quer ter salvação, quer ter chuva numa terra seca, ter uma recompensa, para onde você vai? Para os ídolos? Não, vai para Hashem, para o Eterno, para Deus. Deus verdadeiro. Continuando. Contra estes fui despertada a minha ira, e hei de castigar os bodes, os falsos líderes, pois o Eterno dos Exércitos se recordou de seu rebanho, a casa de Judá. Ele deu porte de seu majestoso cavalo de batalha. Ok? Deu para entender até agora. Deles sairá a pedra fundamental, a cavilha de todos os líderes. Falando de quem? Então, vamos ler, versículo 3, ele fala: pois o Eterno dos Exércitos se recordou de seu rebanho, a casa de Judá. Ele deu porte de seu majestoso cavalo de batalha, a casa de Judá. E da casa de Judá vai sair quem? A pedra fundamental, a cavilha e o arco para a guerra. Deles virão junto todos os líderes.
Todos os líderes do povo judeu, ao longo da história, desde o rei David, eram da casa de Judá. O povo judeu sempre tem um líder principal que é da casa de Judá. A pergunta, falando de Jesus aqui, não, porque ele não é da casa de Judá. Já provamos isso em outras palestras, outras aulas. Quem ainda tem dúvidas, pode assistir. Porque já cansei de mostrar e falar. Agora, ele guerreou alguma coisa? Ele liderou alguma coisa? Então, nem precisa continuar a ler mais para frente, porque já é claro que Zacarias 10, 4, de novo, não fala sobre Jesus, Yeshua, sei lá. Chama como vocês quiserem. Ok? Vamos lá para frente. Nós temos 2 capítulos aí, muito interessantes. E o tempo está curto. Em Zacarias 11, nós temos isso. Nós temos 1, 2, 3, 4 profecias em 3 versículos, que são: o Messias seria traído por 30 moedas de prata. A rejeição do Messias faria com que houvesse sua proteção sobre Israel. 30 moedas de prata saírem lançadas na casa do Senhor. 30 moedas de prata saírem usadas para comprar o campo do oleiro. Ok? Eu não vou gastar meu tempo lendo João Ferreira de Almeida. Realmente. Eu li antes, falei, vou gastar meu tempo e vou ler direto o que a tradução hebraica da Bíblia hebraica fala. Quem quiser depois pode comprar comigo, compra na internet, compra em algum lugar, mas pelo amor de Deus, usa a tradução judaica. Porque realmente eu não achei a palavra oleiro nem em hebraico, nem em português, a tradução. Procurei, não achei essa palavra. Coisa que eu não sei ler, sei lá. Mas também, de novo, começa no meio do capítulo. Para ler o João Ferreira de Almeida, você tem que contratar um diretor de Hollywood, que é um contra. Não faz sentido. Não, porque a tradução, você vê que é direcionada para, sabe, um livro de propaganda. Não é tradução. É livro de propaganda. Propaganda de um cara que mal conseguiu cumprir uma profecia. Eu consegui cumprir mais profecias do que ele. Você olha aí, está falando. Não que eu sou Mashiach, tá? Mas, de acordo com a lista, eu consegui mais do que ele. Absurdo. Silvio Santos conseguiu mais do que ele. Vamos colocar no lugar certo, mas vamos analisar. A rejeição do Messias faria que Deus removesse sua proteção sobre Israel. Ok, vamos analisar a história, os últimos 2000 anos. Quantas impérias, quantos povos subiram da face da terra nos últimos 1000 anos? Metade do tempo. Todos. Entendeu? Todos os povos da antiguidade nem existe mais. A Grécia. A Grécia nem agora consegue pagar um cafezinho.
Entendeu? Roma. Cadê a Espanha? Dominando o mundo inteiro. Cadê? Portugueses. Todos são quebrados. A Europa toda quebrada. Cadê eles? Estados Unidos. A última império dos últimos 200 anos. Se vendeu por 30 moedas de prata para o Irã. Literalmente, se vendeu para o Irã. Cadê eles? Cadê as impérias? Cadê? E o povo judeu? Sim. Passamos sofrimento, passamos tragédias, passamos massacres, passamos muitas coisas desagradáveis ao longo desses 2000 anos. Mas você tem outro povo que sobreviveu toda a história humana, que viu Babel subindo, a Babilônia, e até hoje ele pode relatar para você, porque temos tudo escrito. Nossos antepassados estavam lá, meus antepassados estavam na Babilônia, naquela maior império. Deus não protegeu mais o povo de Israel? Será? Olha a história. Só o fato de eu estar aqui falando abertamente sobre essas mentiras já provou ao contrário. Eu não estou falando ainda que o texto falando logicamente o que a profecia fala. Então já é uma profecia que não se cumpriu, não bate com a realidade ou com a verdade. Tá? Agora vamos sentar no texto, porque para a gente entender o que é esse negócio de 30 moedas de prata, eu tenho que ler o que está escrito. A pé da letra. Zacarias 11, óbvio, eles começam no meio, no final do capítulo. Versículo. Versículo 10. E tomei meu cajado, nome do cajado, eu parti em dois, para anular a aliança que havia celebrado com todos os povos. Assim, ela foi cancelada naquele dia. E os pobres do rebanho que me prestaram atenção reconheceram que era verdadeiramente a palavra do Eterno. Do que está falando aqui? No João Ferreira de Almeida, ele vai falar isso assim. E tomei a minha vara graça e quebrei para desfazer a minha aliança que tinha estabelecido com todos estes povos. Não estou falando do povo. Não povos. Tanto aqui, tanto a tradução, um pouco diferente. Qual a aliança que ele rompeu com os povos? Alguém pode pensar no que está falando? Não tem como, porque tem que ler o capítulo inteiro. Nós vamos entrar nisso. Não tem como entender do meio do assunto do que fala. Assim, ela foi cancelada naquele dia. Qual? O quê? A aliança. E os pobres do rebanho que me prestaram atenção reconheceram que era verdadeiramente a palavra do Eterno. Continuando. E diz-lhes, se considerais válido, dei-me meu salário. Caso contrário, não o faças. E pesaram então 30 peças de prata, não está escrito moedas, mas peças de prata, para que fosse meu pagamento. O Eterno me diz, coloca-es no tesouro eterno, porque é o preço pelo qual me avaliaram. E tomei as 30 peças de prata e as coloquei da casa do Eterno. Parte então em dois meu outro cajado, ovlit,
é o nome que está dado para o cajado, para que se rompesse a irmandade entre Judá e Israel. Minha pergunta, alguém foi vendido por 30 moedas de pratas, de acordo com Zacarias? Alguém foi, recebeu o pagamento para vender alguém, para entregar alguém, dedurar alguém? Isso que está falando, talvez você entenda meu sotaque errado, não sei. Vamos ver o que está falando no capítulo, para a gente tentar entender o assunto. Eu usei, deixa eu achar. Abre tuas portas, o Líbano, para que devore o fogo teus cedros. Líbano, só quem não sabe um pouquinho de conceitos bíblicos, Líbano é o nome dado para o templo. Beleza? Monte do Líbano, não lá no norte de Israel. É o monte do templo. Tá? Quando fala Líbano, porque é referido ao templo. Abre tuas portas, Líbano, para que devore o fogo teus cedros. Chora o cipreste, porque caído este cedro despojado, foram os outrora gloriosos. Lamentai-vos, o carvalho de Baixã, porque foi abatida a floresta. Ouve-se o som de lamentos dos pastores, porque se desvenceu sua glória. E os rugidos dos filhotes de leões, porque foram destruídos as matas do Jordão. O que começa o capítulo a falar aqui? A destruição do templo, o exílio do povo, lembra? A gente falou outras aulas. Ui. Outras aulas falam aqui que os pastores, quem são os pastores? O líder do povo. Os líderes. Todos os líderes do povo eram pastores antes. Os pastores estão chorando para o resultado da destruição do templo, do povo. Vão continuando. Assim diz o Eterno, meu Deus, alimentai o rebanho que se pretende abater. Qual é o rebanho? O povo diz, lembra o Isaías falando? Isaías 50. Cujos compradores o matam e não se têm preocupados. E quando os seus vendedores dizem, bendito seja o Eterno, porque agora estou rico. Eu tenho muitos escravos. Olha quantos escravos tem agora do povo judeu. E seus próprios pastores, deles não se apiedam. Pois não mais dos habitantes dessa terra, diz o Eterno. Entregarei cada homem às mãos do seu próximo e de seu rei. Oprimirão a terra e de suas mãos não os livrarei. Cuidai do rebanho destinado ao matadouro, especialmente dos mais frágeis. E tomei para mim 2 cajados. Um chamado de Noam, agradável em hebraico, e outro chamei de Ovlin, em hebraico destruidores. Tá? E pastoreei o rebanho. Antes que eu vou contar, só para entender uma coisa. Nós temos um conceito no judaísmo hebraico, fala assim, aliás,
no concerto, a gente vai ler em Salmos 23. Quem sabe português? Eu não sei em português. Shiftecha mishantecha emenachamuni. Sua dureza que vou me consolar. Você fala, como pode ser isso? O castigo, a sua dureza que você me... Esse é meu consolo? O rei Davi não é uma pessoa burra, também nem masoquista. A melhor coisa que uma criança pede é que os pais dão disciplina a ele, dá atenção. Às vezes, a maior provação de amor dos pais para os filhos. É um fato. Presta atenção, pais que não, sabe, que dá para os filhos tudo, esses filhos que iam sendo criados assim, eles viram adultos egoístas. Nem vou falar outras coisas, mas vou falar assim, o pior tipo de ser humano que pode transformar. Por quê? Porque na cabeça, meus pais não me amaram. Por quê? Porque não me castigaram. Hoje eu sou adulto, eu sei que eu fiz coisas erradas, mas por que meus pais não me castigaram? Porque eu não fiz nada. Por quê? Porque me amaram. Não que me queriam me fazer uma pessoa correta, pessoa certa. Aí me deixaram fazer à vontade. Essa é uma nova moda que deixa a criança se criar sozinho. Ninguém se cria sozinho. Ou ele se quer em casa ou na rua. Se na rua, ele vai morrer na rua também. Mas o rei David fala, não, o castigo, Deus me castigou, eu sei que ele gosta de mim. Eu sei que ele me ama, eu sei que ele quer que eu me melhore como pessoa. Por isso, uma das varas do pastor é Noam, é agradável. Isso que você está falando é muito interessante, porque Eu espero. a cultura assim, Deus diz que você não pode educar os filhos, você não pode dar um tapa neles, nada. Essa é a cultura sem Deus, né? Onde... Eu não sei aonde isso. Eu levei muitas tapas na infância. Então. Só que a cultura sem Deus, você não pode tomar um tapa, você não pode falar nada pro filho. De novo, esse negócio de essa moda, deixa o que o filho se quer. Se você não dá às vezes uma tapa, ele vai que você vai bater em você. Vai dar uma tapa em você. Porque não dura muito tempo. Espero que não, né? Não, porque acaba com o filho. Exatamente. Entendeu? O pai educa o filho dessa forma, acaba no filho, não tem continuação. Vai para onde? Entendeu? Afastei 3 de seus pastores em um mês, porque com eles se impacientou minha alma por quanto me odiavam. 3 pastores, 3 líderes do povo, de uma vez, acabou, não tinha mais líderes. Diz então, não vos pastorarei mais, que morra o que deve morrer, e que seja destruído o que isto se destina. Quanto aos que restaram, que coma cada um carne do outro. É dureza, é muito duro essa profecia. A destruição é horrível. E tomei meu cajado no amo, aquele agradável, e parti em 2, para anular a aliança que havia celebrado com todos os povos. Assim ele foi cancelado naquele dia, e os pobres do rebanho
que me prestaram atenção reconheceram que era verdadeiramente a palavra do Eterno. A destruição vai acontecer, mas no mesmo tempo vai ter uma coisa boa para vir. Porque agora está a vara é menor. Tá? Mas vai acontecer uma coisa boa, vamos ver. Porque agora vai entrar naquele 30 moedas, vamos ver. Em contexto, vamos ver o que está falando agora. E diz-lhes, se considereis válidos, dai-me o meu salário. Caso contrário, não o faças. E passaram então 30 peças de prata para que fosse o meu pagamento. Ok? Vamos ver agora em hebraico, só para a gente ter uma noção pequena o que está referindo. Porque Kesef em hebraico, tá, não significa só prata. Tá? Como a gente falou na aula passada, que burro não significa só burro, mas significa uma coisa mais além. Podia ser 30 peças de ouro, de qualquer outra coisa. Mas não estou falando de prata, porque em hebraico, primeira coisa a gente vai ler o Levíticos, Vaikra, Bamidbar, números, a gente vê lá que tudo, quando a pessoa quer dar uma presente para o templo, ele fala, eu dou meu peso, eu dou meu valor. Ele vai para o sacerdote vai examinar, vai pesar, vai ver tudo correto, ele vale X. Quanto? 30 moedas de prata. Essa não é Levíticos. Homem kasher, homem saudável, homem válido, se ele, agora não é prata de hoje. 30 peças de prata, tá? É muito dinheiro. E cada peça de prata é mais ou menos R$500. Fazendo já o cálculos. Então, uma pessoa honesta, uma pessoa válida, uma pessoa que quer dar uma contribuição para o templo e falar, eu dou meu valor para o templo, ele tem que dar 30 moedas para o templo. Mulher dá outro valor que quiser, né? Levíticos está escrito. Criança dá, velho dá, tudo. Por exemplo, um recém-nascido, primogênito, que nasce de qualquer outra tribo que não é do tribo do Levi, tem que ser resgatado por 5 moedas de prata. Primogênito, homem, que nasceu de forma natural, nasceu a primeira parto da mãe, ele tem que ser resgatado, ele vale 5 moedas de prata. A partir de 20 anos, 30 até 60, vale ser 30 moedas de prata, peça de prata. O que o profeta fala aqui? Se você não acha que eu estou certo, me avaliam. Me avaliam. Olha o que eu estou valendo, o quê? 30 moedas de prata. Eu estou valendo um valor certo que é determinado para Hashem. E vocês vão ver que é a palavra de Hashem. E não precisa me dar esse valor. Vai falar aqui, dá no tesouro do templo. A gente falou isso. Eu não preciso desse dinheiro. Vocês veem que eu sou homem kasher, homem válido. Vamos lá. Um detalhe. A Torá é um conjunto só. Não podemos pegar um versículo e enfiar na garganta da pessoa. Está vendo? Falando de, sei lá, de Buda, de Jesus, de Harry Potter. Eu posso fazer isso.
Pois o texto, se fizer isso, fica diferente. Nem tanto. Não, se tirar um pedaço do contexto... Óbvio. Não tem como você entender o contexto se você não lê o contexto. E você vê, ele está referindo aqui, aonde na Torá aparece a ideia de 30 moedas, 30 peças de prata. Lá atrás, no tabernáculo, quando Moisés construiu, falou assim, cada um quer trazer a oferta dele para o templo, esse aqui tem que trazer. Homem cachê, homem válido, homem saudável, de 20 a 60, vale 30 moedas de prata. O profeta fala, se eu estou válido, se eu sou um profeta cachê, aqui 30 moedas de prata, não precisa me dar, coloca no templo. Aqui. Esse aqui está falando. O Eterno me diz, coloca no tesouro da casa do Eterno, porque é o preço pelo qual me avaliaram. O profeta fala, me avaliaram. Quem avaliou? Povo. Toma, coloca no tesouro. Estou esperando ver o que está falando ainda, oleiro. Ainda não achei no texto. Parte então em dois meu outro cajado. Rovlim. Para que se rompesse a irmandade entre Judá e Israel. Qual é a irmandade? De pecado, de fazer coisas erradas. Porque do agradável, do consolo, ele não fala de romper uma coisa boa, mas sim a severidade. Aqui ele fala, rompe a severidade, quebra o cajado para punição, que não vai precisar destruir as duas casas. O Eterno me diz-me, volta a usar novamente ferramenta de um tolo pastor. Essa já passamos das profecias. Vamos terminar o capítulo para entender completo. Porque eis que farei surgir nesse terra um pastor que não pensará nas ovelhas aniquiladas, nem buscará as que são jovens, não sanará as feridas, nem apacentará as sás, mas comerá a carne das gordas e lhes quebrará as patas. Ai do pastor irresponsável que abandona o rebanho. Uma espada estará apontada para o seu braço, para o seu olho direito. De quem está falando, você sabe? De uma pessoa determinado, físico. O rei Tzidkiyahu, que foi levado para a Babilônia, depois que a Babilônia tomou o pose lá em Judá. Ele foi levado para lá, no lugar dele foi colocado outro rei. Ele foi viver na palácio e tudo, mas foi feito de cego. Tiraram os 2 olhos dele. Para o resto da vida. O Zacarias fala isso antes. Aquele pastor que deixou o rebanho, não importava com a destruição. Foi levado lá e ficou cego. Não por vontade própria. Realmente foi tirado os olhos dele. Agora, esse capítulo fala de quem? De Jesus? Fala de quê? Fala da destruição da casa, do templo, da casa de Hashem, destruição do povo. Esse que está falando aqui. Vamos lá. Capítulo 12.
O famoso capítulo 12 de Zacarias. O corpo do Messias seria transpassado. O Messias seria o pastor, companheiro de Deus, e seria ferido. Aí, de novo, voltamos à questão de Messias bipolar. Ou ele é Deus, porque já falaram, ele é o Senhor. Então, ou ele é Deus, ele é companheiro de Deus. Ou é, ou não é. Eu me acompanho para casa. Você quer acompanhar-nos para casa? Não bate, o contexto, a lógica deles não bate. Se ele é o pai, ou esquizofrênico, você sabia que falando de bipolar, eu levei meus filhos para a Aquário de São Paulo. Ela tem urso polar. Ela tem 2 alvos gigantes. Nunca vi na minha vida ao vivo. Tamanho gigante. Ela tem um ar-condicionado absurdo para manter eles na temperatura certa no calor de São Paulo. Nós estamos em final de julho, quando a temperatura nem começou a esfriar nem um pouco. Você sabe que o urso polar, ele sente muito frio. Porque ele não sente frio. O bipolar, às vezes sim, às vezes não. É uma piada, mas... Entendeu? É de dentro. Mas o negócio é assim, sabe? Como você fala que o cara é Deus, é o Mashiach, é só o mesmo, ele é o servo de Deus, ele acompanha Deus. Se é o mesmo, por que tem que dividir? Entendeu? Não faz esse sentido. E por que ele tem que se machucar próprio para salvar a si mesmo e o outro? Porque aí ele fala, não, mas na cruz Deus já saiu, já aquela parte divina saiu. Bonito. Por quê? Porque vamos explicar a contradição, mas sem largar da idolatria. É muito simples. Porque, como eu falei nas outras aulas, o texto tem valor nenhum. Só a figura. Vamos adaptar o texto para a nossa figura. Vamos adaptar a dogma que ele é tudo, pronto, acabou. Qualquer texto. Como eu falei, pega o Corão, pega escrituras budistas, do Hindu, do Shindu, não importa de quê, eles vão enfiar o Jesus dentro. Não faz diferença para eles o texto, mas sim a figura. Por isso, jamais judaísmo vai aceitar essa no judaísmo o consenso, Deus é tudo, é ilimitado, pronto, é o Criador. Ele pegou um pedaço de areia e fez homem. Ele precisa se limitar no corpo de uma mulher, no corpo físico. Ele precisa se limitar, então já não é Deus. Deus não precisa se limitar.
Falando Deus no conceito judaico. Esqueça, não, mas Deus não existe, Deus, a palavra grega, esquece, falando a ideia de bem entender a conversa. Deus não precisa se limitar. Se ele precisa se limitar, porque não é Deus. Espera a última semana, na próxima. Porque tem que dar uma... embrulhar tudo em... 12. De novo, começa versículo 10. E derramei sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém o espírito da graça e das súplicas. E olharão para mim por causa daquele... Eu vou ler isso errado primeiramente. Por causa daquele que fui transpassado, gemerão como se fosse pelas mãos do seu filho único, e sofrerão como quem sofre por seu primogênito. Deixa eu confirmar aqui. Tá. Eu li errado, de propósito, conforme está escrito no João Ferreira de Almeida. Vamos ler agora o certo. Derramei sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém o espírito da graça e das súplicas. Olharão para mim por causa daqueles que foram transpassados e gemerão como se fosse pela mão do seu filho único e sofrerão como quem sofre por seu primogênito. Plural. Mas uma mudança não erro. Não é nada de erro, tá? É uma mudança deliberada. Essa é a minha pergunta. Zacarias 12:10 fala Jesus? Yeshua? Não sei. Eu realmente não sei. Eu não li o contexto. É uma profecia messiânica? Também não sei. Zacarias viveu bem depois do rei Davi, pode falar do passado. Mesmo que o versículo está no futuro. Que vai, e vão. Entendeu? Como que eu posso saber se eu não vou ler o capítulo inteiro? Aguardo, sabe? Aguenta um pouquinho, porque está acabado já. Mas é muito importante a gente ver o contexto. Sem contexto... Não vai ser sem contexto, uma... Vamos assim, como desrespeito à inteligência das pessoas. Mas isso é o propósito. Hã? Isso é o propósito. Eu sei. Eu dou pouco mérito para a inteligência das pessoas. Vamos ler junto. Eu vou tentar ler devagar. Bíblicas em português. Se fosse Harry Potter, era muito mais fácil ler. Vamos começar do início. Vamos ver do que está falando o capítulo, do que se trata, versículo 10. 12, versículo 1. Profecia da palavra do Eterno acerca de Israel. Diz o Eterno que estendeu os céus, estabeleceu os fundamentos da terra e forjou no homem seu espírito. A gente falou, Deus criou tudo. Eis que tornarei a Jerusalém uma taça de veneno para todos os povos em sua volta. Também Judá participará de todo o cerco a Jerusalém. E naquele dia
farei com que Jerusalém se torne uma carga pesada sobre todos os povos. Ela cerrará os que a carregaram, e todas as nações da terra se unirão contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, o Eterno, farei com que se confundam todos os cavalos e enlouquecem seus cavaleiros. Voltarei meus olhos para a casa de Judá. Ferirei com cegueira as monteiras dos povos, montarias dos povos. E os príncipes de Judá murmurarão em seus corações. Os moradores de Jerusalém são a fonte da minha força, devido às preces que dirigem. Ao Eterno dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, farei que o príncipe de Judá seja como um braseiro em meio à lenha, e como uma tocha de fogo entre palhas. Devorarão à direita e à esquerda todos os povos ao seu redor, e Jerusalém será novamente estabelecida e habitada no lugar onde sempre esteve, em Jerusalém. Ok. Às vezes tem que olhar que não cai o vídeo. As pessoas estão avisando. Em Jerusalém, continuando no versículo 7, e o Eterno salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de David e dos habitantes de Jerusalém não seja elevada acima da de Judá. Naquele dia, o Eterno protegerá os moradores de Jerusalém, e mesmo cambaleante entre eles será tão forte como David, e a casa de David estará à sua frente, a protegê-lo, como um ser divino, como o anjo do Eterno. Naquele dia, tratarei de destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Presta atenção agora, no contexto. E derramei sobre a casa de David, sobre os moradores de Jerusalém, o espírito da graça e das súplicas, e olharão para mim por causa daqueles que foram traspassados, e gemerão como se fosse pelas mortes do seu filho único, e sofrerão com quem sofre por seu primogênito. Naquele dia, Megidon, e a terra se lamentará, cada família à parte, a família da casa de David e suas mulheres, a família da casa de Natã e suas mulheres, a família da casa de Levi e suas mulheres, a família de Shimi e suas mulheres, assim farão todas as famílias que ficarão, cada família à parte, as suas mulheres à parte. Do que está falando o capítulo? Sobre o Mashiach? Falando de quê? Vou dar para vocês uma dica. Falando na nossa época. Falando no nosso momento agora. Que os povos estão subindo. Falando em Jerusalém não é seu. Monge do templo não pertence a vocês, judeus. É nossa mesquita aqui. Vocês nunca tinham templo lá. Estados Unidos, da Sagrada Família, nem reconhece Jerusalém como esta capital de Israel, nem colocou a embaixada dela lá. 70 anos a embaixada dos Estados Unidos está em Tel Aviv e não em Jerusalém. Onde com a capital eterna, de povo judeu. Tel Aviv, 100 anos tem, 100 anos e pouco. Exatamente. O que está falando? Que naquele dia
Eu vou falar para você, tem uma coisa especial com o povo judeu, que também vai acontecer agora esse Shabat, e realmente é uma coisa para refletir. Todo ano, nos últimos 2000 anos, nós temos um dia que a gente lamenta a destruição dos nossos templos. 9 de Av. Mas em Israel, nós temos mais, que a gente lembra, 6 milhões de judeus que foram queimados vivos, assassinados no Holocausto, na Shoah. E 2 semanas depois, nós temos um dia memorial de todos os soldados e todas as pessoas que foram mortos por ataque de terror nas guerras de Israel, nos últimos 70 anos. E todo dia, coitado da menina, e todo dia dessa, o povo judeu lamenta a morte dos outros irmãos. Exatamente, chora mesmo. Ela vive a aula, tá vendo? Ela... A maioria nem conheceu. Mas o povo judeu lamenta porque o povo judeu sabe que cada pessoa é o mundo inteiro que acabou. O povo judeu sabe que cada pessoa é importante. E cada dia de memória, ou cada 9 de Av, o povo judeu chora, igual chora para o primogênito, chora para o filho único. Não importa se mamãe tem 11 filhos, tem 20 filhos, se perde um, não tem nada que troca. Isso é que o profeta fala. Mas também ele fala assim, seguro firme, porque esse choro, essa lamentação, vai ter recompensa. Porque da casa de David, vai vir uma Mashiach, vai ser igual a anjo. Não vai ser anjo. Possível ser um anjo. Vai ser tão... Vai aparecer o anjo. E ele vai guerrear, ele vai fazer toda a vingança dos povos que maltrataram o povo judeu, transpassaram o povo, massacraram o povo judeu. Isso que Zacarias está falando. Não estou falando de coitadinho Jesusinho que foi pendurado na madeira. Porque igual ele, se for de verdade, tinha mais de 100 mil judeus que foram colocados na cruz. Porque era a forma mais favorita dos romanos matar os judeus. Devagar. Com sofrimento. Ninguém morreu rápido. O mínimo demorou 3 dias para morrer. Não 3 horas. Para sofrer mesmo. É o prazer deles. E ficar pendurado lá fora para todo mundo ver. 100 mil judeus, imagina, 100 mil cruzes em volta de Jerusalém, com pessoas morrendo. E os cadáveres deixando lá para os urubus. Zacarias está falando de Jesus. Aonde? Diz que eles cavavam as próprias covas e deitavam nela, né? Porque se eles não sobrevivessem, eles já mesmo
É bem triste isso. Aonde? Aonde? Que realmente o Novo Testamento foi feito por bom. O judaísmo tem quase 3.000 anos, enquanto o cristianismo tem quase a metade disso. O negócio é assim, o que as pessoas vão entender ou não, já não depende de mim. Sim, mas assim... Eu estou fazendo o mais claro, simples possível. Mas Roma teve mais ou menos uns 1.000 anos para poder estudar a Torá e o Tanar, criar uma nova história, aquilo que... Enfim, aí fez isso tudo. Mas é triste. Mas... Vamos terminar. Aliás, Zacarias, ele termina, tem mais 2 capítulos, mas tem uma profecia que eles falam que Zacarias 13 foi cumprida, só que na verdade é continuação do capítulo 12. Lembra? Os profetas não dividiram o livro em capítulos. Foi feito pela igreja. A gente usa isso só para a gente saber se achar melhor. Mas se você vai ver o livro judaico, não tem capítulos. É porção. O assunto. Por exemplo, Isaías. O assunto do servo em Isaías. Se a gente olhar de acordo com capítulos, começa com o capítulo 40, termina com 54. Mas, bom, não, porque é o completo. Começa, meu servo, Jacó. Esse começa o título. Aí vai relatando. A relação do servo Jacó, o povo de Israel, com Hashem. É tudo um só. Foi dividido porque é fácil enganar quando você tira... Vamos lá, porque temos ainda 2... tem Malaquias ser rápido, essa já vai ser mais fácil. Mas só para a gente terminar, como eu prometi, que hoje vai ser... a gente vai completar o assunto das profecias. Acho que vai mudar. Essas aulas cumpridas de Jesus. Vai finalizar com aulas descumpridas. A nova lei. Capítulo 13, versículo 7. 2 profecias. O Messias seria o pastor, companheiro de Deus, e seria ferido. Os discípulos do Messias se dispersariam. Ok? Vamos ver se realmente está falando de Jesus. Eu não sei de como saber. 13, versículo 6. Desperta a espada contra o meu pastor e contra os que deveriam estar próximos a mim, diz o Eterno dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas se espalharão, e voltarei me amar contra esses desqualificados. Falando de Jesus? Falando, não sei. De novo, contexto. Como que eu vou saber? Naquele dia, 13, versículo 1, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Naquele dia, qual naquele dia? Versículo do capítulo anterior. Quem está falando naquele dia, referindo ao momento da era messiânica, que vai partir essa revelação e o mundo vai unir para subir a Sinai. Eu falei, Jerusalém não é de vocês, nós vamos, se vocês não entregam, daqui está chegando bomba atômica. Foi liberado. Você vê, tudo está ligado às profecias. Mas naquele dia, diz o Eterno dos Exércitos, eliminarei de todas as mentes os nomes dos ídolos dessa terra e não serão mais lembrados. Bezrat Hashem.
Farei também com que se retirem daqui os falsos profetas que despreza o espírito de impureza. Se alguém ainda profetizar falsamente, o pai e a mãe que o geraram, e lhe dirão: tu não devereis viver, pois dizer mentiras em nome do Eterno, e o castigarão quando profetizar falsamente. Naquele dia, envergonhar-se estes profetas das visões que anunciavam, desistirão de vestir um manto de pele para enganar, e dirão: não sou profeta, mas sim um lavrador da terra, e tenho sido um servo da terra desde a minha mocidade. E se alguém lhe perguntar: que feridas são essas em tuas mãos? E responderá: são os que me foram provocados na casa dos meus amigos. E também é um trecho muito usado pelos missionários. Quais são essas feridas nas suas mãos? Mas falando de quem? Quem tem essas feridas na mão? Não, um falso profeta. Que os próprios pais dele falam: você não é profeta nenhuma. Os pais dele. Ele te criou, você sabe quem malandro você é desde pequeno. Desde a sua mocidade você é malandro. Chega. E as feridas não é exatamente o buraco, né? Ferida é diferente. Não sei qual tipo de ferida, mas não é buraco, é ferida. Ferida pode ser qualquer coisa. Desperta, ó espada, conta ao meu pastor e conta que deveriam estar próximos a mim, diz o Eterno dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas se espelharão, e voltarei minha mão contra esses desqualificados. Quais desqualificados? Os falsos profetas. Vamos continuar. E ocorrerá que por toda a terra, diz o Eterno, 2/3 serão destruídos e morrerão, mas a terça parte sobreviverá. E passarei esta terça parte pelo fogo, e refinarei como se refina a prata, e aprovarei como se purifica o ouro. E ele me chamará por meu nome, e eu lhe responderei, dizendo: ele é meu povo. E ele responderá: o Eterno é meu Deus. Já bem, o texto usado errado. Ele referindo o quê? De novo, ele é meu povo. Está escrito aqui. Ele me chamará por meu nome. Mas quem é ele? Ele dizendo: ele é o meu povo. E ele responderá: o Eterno é meu Deus. Não tem como errar. Só se você vai ler João Ferreira de Almeida. Não, estou lendo a pé da letra de... Não sei. Eu não sei. Não sei. Não sei. 500 anos atrás, vai saber. Está chegando o momento. Está chegando o momento que isso vai acontecer. E com isso vamos partir para Malaquias. As últimas duas profecias. Malaquias eu não gosto. Porque é o final. Não, dizem lá, né? Não, essa, mas ele não usa o dízimo como profecia do Mashiach. Não, sim. Ele usa para arrecadar fundos para Malaquias eles gostam. arrecadar fundos para a casa do pastor.
Em Malaquias, 2 profecias, Malaquias 3, versículo 1. O mensageiro prepararia o caminho para o Messias. O Messias apareceria subitamente no templo. Ok, vamos ver aqui que o Malaquias fala. Hei de enviar meu mensageiro, e ele há de desobstruir o caminho para mim, de súbito então da aliança do Eterno, a que tanto desejais, estará chegando, diz o Eterno dos Exércitos. Agora, vou perguntar a vocês, quem será o mensageiro? E que ele vai anunciar a vinda de quem? Do Mashiach? Vamos fazer de novo. Vou abrir aqui em hebraico, só para a gente... O Malaquias é um pouco confuso, porque em hebraico nós temos 3 capítulos. E por algum motivo, está bem bagunçado no português. Não oferece Malaquias, não é? Se eu lembro certo. Tem 4, não é? Eu nunca consegui ter. Mas é simples. Vamos mudar o contexto. Está sendo dividido no meio, é um assunto. É muito fácil. Porque, na verdade, Malaquias 3, ele termina no versículo de 18 até capítulo 24, fizemos capítulo 4. E vamos tirar o outro contexto e fazer outro assunto. Mas não faz diferença, porque é o mesmo assunto. São 4 capítulos falando, na verdade, na vinda do Mashiach, na vinda da era messiânica. Agora, a pergunta é assim, vamos ler esse capítulo, vamos analisar se realmente foi cumprido ou não foi cumprido por Yeshua. Hei de enviar meu mensageiro, e ele há de desobstruir o caminho para mim. Dê subido então o Senhor. A quem buscais? Vira seu templo, pois o mensageiro da aliança do Eterno, a que tanto desejais, estará chegando. Diz o Eterno dos Exércitos. Quem está falando? Jesus? Não. Hashem, Deus fala. Fala, vai chegar um mensageiro para avisar que eu estou chegando quem? No Mashiach? Não, Deus. Está chegando a residir no templo. Esse é o que o mensageiro vai falar. Não vai chegar. Que a revelação de Hashem na casa, no templo dele, está chegando. Não, meu mensageiro desobstruiu o caminho para mim. Para mim quem? Olha no final do capítulo, no versículo. Diz o Eterno dos Exércitos, Hashem Tsevaot. Mais dúvidas? Cumpriu ou não cumpriu? Falando do Mashiach aqui, mas quem terá condição de suportar os acontecimentos que caracterizarão o dia da sua vida,
E quem sobreviverá à sua chegada? E não aguentou a revelação. Falou, Moisés, sobe você, entendemos, Deus está aí, beleza? Muita coisa para nós. Como podemos suportar uma revelação tão grande se a gente não está preparados? Porque ele agirá como fogo purificador, como lixivia, que retira toda a impureza. Estou falando de quem? Do Mashiach, do Jesus? Não, a revelação de Hashem. Assim como há de fundir a prata, separando da escória, trata a purificação dos filhos de Levi, refinando-os como ouro e a prata, para que se tornem parente ao Eterno, aquele que lhe apresentará trabalhar no templo, não pode ter nenhum nível de impureza. Então, as oferendas de Judá e de Jerusalém serão realmente aceitas nos dias dos anos passados. Ele se acercará de vós para o julgamento, será testemunha contra os adivinhos, contra os adúlteros, contra os que juram em falso, contra os que oprimem o trabalhador, retendo seus salários, contra os que prejudicam a viúva e o órfão, iludem o estrangeiro e não me temem, diz o Eterno dos exércitos, Hashem Tsevaot, porque eu, o Eterno, não mudei, e meus preceitos não mudei, e vós não fostes consumidos, não sumiram, são o mesmo povo. Desde os dias de vossos pais vos afastastes dos meus preceitos, e não os guardastes, voltai agora para mim e voltarei para vocês, para vós, diz o Eterno dos exércitos. Mas dizer de que temos que nos arrepender? Pode o homem roubar a Deus? Todavia, vós me roubais. Contudo, perguntas, como temos te roubado? Nos dízimos, é nas oferendas que essa advertência, todos das nações continuais a me roubar. Trazei todos os dias ao tesouro da casa, para que haja alimento em minha casa. Testa-me agora nisto, diz Hashem Tsevaot. E verei se não se abrirei a janela do céu e vos derramarei uma bênção para que haja mais do que suficiente. O holocausto devorador por vosso bem, e não destruirá os frutos da vossa terra, nem vossa videira perderá seu fruto, deixando-o cair antes que venhais a colher, diz Hashem Tsevaot, Deus dos exércitos. E sereis louvado por todas as nações, por serdes uma terra de delícias, diz Hashem Tsevaot, Eterno dos exércitos. Ásperas foram contra mim palavras, diz o Eterno. Ásperas foram contra mim vossas palavras, diz o Eterno. Mas questionais, o que dizemos contra ti? Dizem-se, é inútil servir a Deus. Que proveito alcançamos por ter seguido seus preceitos e nós temos mentido submissos perante o Eterno dos exércitos. Portanto, louvaremos os iníquos, por quanto os malevolos, o que é isso?
Malvolos, malévolos, se engrandecem, provocam o eterno, escapam impunes, petistas, hein? É política, total. Você sabe, política, valor numérico de Amalek, o mesmo valor. Então, os tementes ao Eterno falaram entre si. O Eterno atentou e ouviu. E perante ele foi composto um livro de recordação para que dele constam os que o temem e mantêm em seus pensamentos. Este será o meu tesouro, diz o Eterno dos Exércitos. No dia em que hei de fazer, e me compadecerei deles, com um homem que compadece do filho que o serve. O que compadece? Tem pena, volta. Então voltareis a discernir entre o justo e o malvado, entre o que serve Deus e que não o serve. No versão cristã. Judaico continua. Pois, e fala todo esse texto para chegar ao fim. Pois aproxima-se o dia que se abraçará com um forno, no qual todos os ímpios e malévolos serão como palha. E neste dia serão queimados o tal ponto, diz o Eterno dos Exércitos, Hashem Tsevaot, que deles não sobrará nem raiz, nem ramo algum. Mas para aqueles de vós que temem o meu nome, levantar-se ao sol da justiça, trazendo saúde eterna e os raios. Florescereis como crias bem tratadas em suas estábulos, e esmagareis os iníquos que se converterão em cinzas sob as plantas de vossos pés, naquele dia que hei de preparar, diz o Eterno dos Exércitos. Lembrai-vos da Torá de Moisés, meu servo, a quem ordenei, e Horeb, estatutos e preceitos para todo Israel. Eis que vos mandarei o profeta Eliau, antes que venha o grande temível dia do Eterno. Que dia? Aquele que falou antes, que o Zacarias falou. E ele fará volver o coração dos pais para o Eterno através dos filhos, e o coração dos filhos através dos pais, para que eu não venha desferir sobre essa terra uma destruição completa. O povo, falando de tudo, dos perversos, infelizmente, não é limitado só para um tribo. Porque Malaquias 3 está falando que o sacerdote está roubando aquilo que era. Agora, terminamos assim. Elias chegou? Até os missionários sabem que não. Por isso não colocaram na lista. Mas fala, antes daquele dia, Elias vai chegar. O Talmud relata, o Rebbe de Lubavitch, ele já falou várias vezes, que no Talmud está escrito, no Sanhedrin, não lembro exatamente aonde, no Midrash também está escrito que Elias está todo dia no Monte do Carmelo declarando que Tibérias, judeus, hoje chegou o dia da redenção. Faz 2000, esse é no Talmud, 2000 anos atrás. O Elias está falando todo dia, judeus, hoje chegou o dia da sua redenção. Um dos conceitos, os preceitos mais, dos 13 conceitos base do judaísmo, do Maimônides,
que judeu tem que acreditar que o Mashiach chega hoje. Não vai chegar. Hoje é o dia que o Mashiach chega. Por quê? Porque Eliyahu já declarou. No Sanedrim está escrito, o Rabbi Gamliel fala, no dia da destruição do templo, nasceu o Mashiach. Esse é o Talmud. O Talmud, claro, fala. Caiu o templo, nasceu o Mashiach ben David. Você me pergunta, como pode ser? O que o Mashiach ben David vai fazer? Construir o terceiro templo. Como você pode construir o terceiro templo se o segundo ainda está em pé? Então, destruiu alguém. Agora pode construir o terceiro. Hoje mesmo. Tira esse lixo de estrutura que tem aí e construir realmente o que é o lugar apropriado para isso. Para Bet HaMikdash, o terceiro templo, o eterno. Elias já declarou, o profeta já prometeu. O que falta? A guerra de Gog e Magog. Essa coisa de apocalipse de cristal. Não falta nada. Para os judeus não falta nada. Desculpa, falta-se. Fala, bater na mesa e falar que é o Mashiach. Para matar. Até quando? Profecia cumpriu nada esse pendurado aí. Completamos 309, passamos todos os livros da Tanakh. Desde Bereshit, Gênesis até Malaquias. Nenhuma profecia ele cumpriu. O que seja profecia também. Nada. Porque uma fantasma, uma científica. O que é obrigar Deus, obrigar Hashem, sim, temos esse poder, falar Hashem, você prometeu, Elias já declarou, agora só Mashiach. Temos a força, temos a obrigação de pedir isso. Não vou falar, não pedir, não nem suplicar, sabe, exigir isso. Perguntas? Deixa tudo claro, não é? Então, amigos, terminamos esse bendito série sobre profecias descumpridas de Jesus em 19 aulas de quanto tempo? Seis meses. Quanto? 3? Não. 5 meses, quase. Quase 5 meses. Eu fiz questão. Passa um por um. Ninguém vai falar que a gente não examinou, não estudamos. Não realmente fomos atrás da verdade e buscar saber. Isso ninguém pode falar. Pode falar que eu não falo bem português, pode falar que meus argumentos é isso, fala muito de mim. Mas a partir daí que você fala, vocês podem pesquisar. Só que também ninguém... Falei, o cara falou, eu lembro que acho que na aula 12, o cara falou, essas você fala, nem lembro o que eu falou. Eu falei, tá bom, se eu não falei nada com nada, então responda qualquer coisa que argumento que eu falei. Isso há 2 meses atrás. Pelo amor de Deus. Eu não preciso dos argumentos, eu fiz isso para a gente estar com a verdade.
essa que nós queremos, estar com a verdade. E se você vai acompanhar a série, você vai ver que eu não falo de Bereshit até o Malaquias. Estudo completo para achar talvez algum vestígio, algum sinal do fulano na Torá, no judaísmo. Então, realmente, eu aviso, semana que vem, por motivos pessoais também, por motivo da viagem para Fortaleza, não vai ter aula. Só uma semana depois que eu não vou voltar. Tá? E se vocês conhecem alguém em Fortaleza, podem mandar lá, porque eu vou estar lá dia 29, 28, 29, 30, eu vou estar em Fortaleza. Tempo, a gente vai partir de novos assuntos, novas aulas, e tem muita coisa ainda para frente para fazer. Tá, boa noite para todo mundo, até a próxima aula. Uou!